Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e nos dar o entendimento da sua palavra. O título do nosso estudo hoje é Mais uma revelação da volta de Jesus. Então, o Senhor me deu alguns estudos sobre revelações desses textos, né? Eu vou dar mais uma aqui, em Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus do 22 ao 33, Deus nos dá uma revelação deste texto. Eu já fiz ele. O primeiro estudo que eu dei no YouTube, 2020, foi esse texto. Só que eu não dei uma revelação, porque o Senhor não me deu uma revelação, mas sim uma interpretação. A interpretação é diferente da revelação. A revelação são coisas mais voltadas para o espiritual. E a interpretação é mais voltada para o lado humano, né? Para o fortalecimento da igreja. Deus, se vocês quiserem ver, o primeiro estudo que eu fiz nesse texto, Mateus 14, do 22 ao 33, foi sobre esse assunto, mas não foi revelação, foi interpretação. Mas agora o Senhor me deu a revelação desse estudo e neste estudo, nesse texto, fala da volta de Jesus. Vamos orar para começar. Senhor nosso Deus e Pai, estou aqui para mais um estudo da sua palavra, para o teu povo. O Senhor está revelando a sua palavra, porque já está próxima a sua volta, e o Senhor quer que sua igreja se fortaleça e venha se preparar para a sua volta. Que os que me ouvem, que estão ouvindo a sua palavra revelada, não somente interpretada, venham se fortalecer e lhe buscar cada vez mais. Me use como o Senhor quiser e não deixe eu falar nada que não venha do Senhor. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Que teus filhos estejam crescendo e se fortalecendo para o que está vindo e para a sua volta. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe. Então, Mateus 14, do 22 ao 23, nos diz assim. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, vou ler o 23 também. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então, preste atenção. Aqui diz que Jesus, versículo 22, nos revela algumas coisas, né? Versículo 22 e 23. Primeira, Jesus manda os seus discípulos irem na frente dele para o outro lado do mar, o lago, né? O lago. E Jesus ficou despedindo a multidão. Então, isso nos revela que os discípulos iria enfrentar humanamente sozinhos, não somente uma parte do lago, mas a outra também. Quer dizer, o lago aqui, nessa revelação, representa o mundo, o lago representa a terra, e os discípulos representam tanto a igreja
como o reino de Judá, esse Israel que nós conhecemos hoje. Então, os 12 discípulos representam as 12 tribos de Israel e representa a igreja, né? Então, os 12 discípulos representam tanto as 12 tribos de Israel como a igreja. Na verdade, representa a nação de Israel. Então, porque as 12 tribos de Israel e os 12 discípulos, tudo eram judeus. E as 11 tribos de Israel e a tribo de Judá junta formam o reino de Israel. Então, aqui diz que e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, ele mandou que os discípulos fossem para o outro lado do lago, né, ou do mar, como dependendo da tradução da Bíblia. E os discípulos logo obedeceram. Enquanto os discípulos iam para o outro lado do lago, como Jesus mandou, Jesus ficou se despedindo da multidão, né? E aqui no versículo 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Então, Jesus ele ficou se despedindo da multidão, ou despedindo a multidão. E essa multidão representa o reino de Judá. Representa o Judá longe de Deus. Representa Jesus. Aqui em Mateus 23, 38, diz que Jesus diz assim, Mateus 23, do 38 ao 39, Jesus diz assim o texto: desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, Jesus despedir aquela multidão de judeus e logo em seguida sobe ao monte para estar na presença do Pai, significa que ele, Jesus, iria para o céu e os judeus não iriam vê-lo mais, até que eles mesmos se arrependessem dos seus pecados e clamassem pela sua volta. Zacarias 12, do 10 ao 11, os irmãos podem ler. Então, Jesus, ali nesse texto, Jesus despedindo esta multidão, significa Jesus dizendo que eles não iriam mais ver ele, Jesus, até que eles clamassem por ele, Jesus. Então, nós vemos eles clamando em Zacarias 12, do 10 ao 11, né? Eles clamando, mas isso só vai se realizar no Apocalipse 14, aliás, no final do Apocalipse, né? Eles vão clamar para Jesus vir, mas eles vão chorar amargamente, realizando Zacarias 12, do 10 ao 11, no Apocalipse 14, do 14 ao 16. Então, continuando, isso aqui, lembrando, isso aqui é revelação, não é interpretação. Revelação é o que Jesus revela espiritualmente, porque a Bíblia é espírito e vida. Então, Jesus revela dentro daquilo que a gente entende humanamente, ele revela o espiritual. Em Mateus 14, 23, né, nós já vimos, representa Jesus despedindo-se dos judeus e voltando à presença do Pai. Então, representa Jesus indo para o Pai, que representa que Jesus já não vai ver mais os judeus. Aqui representa que Jesus já foi crucificado, ressuscitado e voltou
para o Pai, e os judeus não vão ver mais ele. Então, aqui no versículo 14, no versículo 24, nos diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o versículo 24 nos revela que o barco estava muito longe de Jesus. Então, o barco estava no meio do mar. Então, nos revela que o barco estava no meio do lago ou do mar, estava muito longe. Então, neste verso, no verso 24, nos diz que o barco era açoitado pelas águas, ou melhor, pelas ondas. Era atirado pelas ondas, as ondas batiam nele com força, porque o vento era contrário. Então, os discípulos já tinham ido fazer o que Jesus mandou e já estavam no meio do barco. E aqui diz que as ondas, o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, quando os discípulos foram levando o barco para o outro lado do mar, ou lago, o mar representa a terra, né? E Jesus despedindo a multidão e subindo ao monte representa Jesus subindo ao céu e deixando os discípulos nessa terra pregando o evangelho. Então o barco representa a arca de Noé. O barco representa Jesus. O barco representa a proteção de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, na sua igreja e também para os judeus. Então, Jesus subiu ao céu, mas ele deixou a igreja na terra e os judeus. A igreja ficou responsável, os discípulos, os apóstolos, de levarem a mensagem de salvação por todo o mundo. Mas quando os discípulos começaram a levar esta mensagem de salvação para todo o mundo, então o vento começou a soprar. E o vento começou a soprar logo no início da saída dos discípulos, quando os discípulos começaram a levar este barco, ou melhor, a levar essa mensagem de salvação para todo o mundo, então começou a soprar-se um vento. Que vento é esse? O que significa este vento? O vento significa as perseguições, significa o levante contra a igreja de Jesus. Então, nesse verso 24, diz que o barco era açoitado pelas ondas. Ou melhor, era atirado ou atingido pelas ondas. As ondas batiam nele com força, porque o vento era contrário. Então, o vento era contrário à palavra, o barco. E o barco representa Jesus. O barco representa a arca de Noé. O barco representa o Espírito Santo nos protegendo, cuidando de nós. O barco representa a nossa proteção. E Satanás, ele luta para destruir a nossa fé em Jesus. Então, Satanás tem lutado contra a igreja, para que a igreja pare de pregar a mensagem de salvação. Então, os discípulos estavam cumprindo uma ordem de Jesus, que os mandou levar o barco para o outro lado, para outra margem do mar, do lago. Então, Jesus, ele também
Jesus, ele nos mandou ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus não quer alcançar somente uma parte do mundo. Jesus quer alcançar todo o mundo com a palavra do evangelho. Por isso Jesus mandou os discípulos saírem do lado em que ele estava, que já foi evangelizado, e fosse para o outro lado, para outra margem do mar ou do lago. Então, o lago representa o mundo e o mundo todo precisa ser evangelizado. E os discípulos que representam a igreja começaram esta evangelização. Essa evangelização nunca parou, entendeu? Então, Jesus não quer alcançar somente uma parte do lago, ou do mar, ou do mundo. Jesus quer alcançar todo o mundo, todo o planeta Terra, com a pregação da sua palavra. Mas quando os discípulos de Jesus saem no propósito de obedecer a sua palavra, então Satanás se levanta para tentar impedir os discípulos de Jesus a cumprirem o mandamento de Jesus. Então, os discípulos aqui representam todos os seguidores de Jesus em todos os tempos. Então, os apóstolos começaram com esta pregação, mas vai ser terminada só na volta de Jesus, né? Então, em Mateus 14, 22, Jesus manda os discípulos embarcarem e passarem adiante dele para o outro lado do lago, do mar. O lago representa a nação, as nações, os povos longe de Jesus. Enquanto Jesus está com a multidão de judeus, aquela multidão representava os judeus. Os discípulos estavam obedecendo a palavra de Jesus e indo alcançar pessoas do outro lado do lago. Os discípulos iriam pescar vidas que não conheciam a palavra de Jesus, pois os discípulos já estiveram deste lado do lago, ou melhor, do mundo. Eles já saíram do lado dos judeus e samaritanos para as outras nações. Em Mateus 28, 19, Jesus dá essa ordem para os discípulos e para nós também. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus 14, 22 é a mesma ordem. Vão lá para o outro lado do lago. Vão para o outro lado do mar. Quer dizer, vão pregar o evangelho. Então, Jesus, ele estava lá com a multidão de judeus, despediu-os e foi. A tardinha foi a tardinha que Jesus morreu, às 3 horas da tarde. Então, a tardinha, Jesus já foi para o monte. Ali representa Jesus sendo crucificado, estando na presença do Pai e deixando esta terra, né? E voltando para a presença do Pai, mas deixou discípulos pregando a palavra para todo o mundo. Então, os discípulos saíram de uma margem do lago para outra margem. Eles teriam que alcançar todo o lago com a palavra de Deus, mas em Atos 1:8, eles teriam que começar pelos judeus e os samaritanos, que eram a nação de Israel. Então, nós sabemos que a nação de Israel são os dois reinos, o reino de Judá e o reino de Samaria, né? Então, por isso Jesus diz, vão lá, primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia, e depois em Samaria, e depois por todo o mundo. Então os discípulos, eles começaram em Jerusalém, Judéia, Samaria, e foram pregando a palavra de Deus. Só que depois eles iriam para as outras nações, levando
a mensagem de salvação, a mensagem de Jesus, a mensagem da graça, né? Para que alcançasse também os gentios, para que alcançasse todas as pessoas. Quando Jesus estava com os apóstolos na terra de Israel, ou de Judá, né? Os discípulos iam com Jesus levando a mensagem para Judá e Samaria e foram espalhando a mensagem de salvação por todas as aldeias. Então, eles já haviam feito isso com Jesus, mas quando Jesus foi ao céu, então eles foram fazer isto sozinhos, né? Quando Jesus voltou para o Pai eterno, então os discípulos saíram por toda a Judéia, Samaria e os outros lugares e chegaram até o Brasil. Então os discípulos de Jesus, os apóstolos começaram esta pregação no tempo deles, mas os discípulos, no decorrer dos anos, eles foram pregando a palavra até que chegou até nós, né? Chegou até nós, chegou até o Brasil, chegou até mim, está chegando até você, para que possamos ter esta oportunidade de salvação. Então, o barco neste texto representa o próprio Jesus, protegendo a sua igreja das ondas do lago, das ondas do mar, causado pelo vento contrário ao barco, que é Jesus. Então, o vento contrário são as perseguições, são as tribulações que o diabo levanta para tentar nos impedir de levar a pregação do evangelho para todas as almas. Então, Jesus nos manda ir para um lado do mar, ou do barco, ou do mundo, ou uma nação, ou uma cidade, ou um bairro, né? Ou uma rua, ou uma pessoa, e irmos ao encontro de uma pessoa. Às vezes uma pessoa está necessitada de uma visita, às vezes a pessoa, Deus ele manda a gente falar, pregar a palavra da salvação para uma pessoa, e Satanás ele faz tudo para que a gente não pregue, para que a pessoa não aceite a Jesus, para que a pessoa não seja fortalecida a sua fé, para que a pessoa não se arrependa dos seus pecados. Então, este vento contrário são a tudo aquilo que o diabo faz para a gente não fazer a vontade de Deus. Então, devemos ter muito cuidado para não sairmos do caminho que Deus nos dá, nos manda fazer. Então, os discípulos no capítulo 14, versículo 22, representam os discípulos de Jesus de todas as épocas da humanidade, até a sua volta da humanidade, não. Representam os discípulos de Jesus de todas as épocas de Jesus para cá, né? Apesar que desde Abel ali já era também discípulo de Jesus. Então podemos dizer de toda a humanidade, mas nós estamos falando aqui de Mateus 14, do 22 em diante, né? Mas esses discípulos podemos dizer que são de todas as épocas, né? Que servem a Jesus, e todos serão ressuscitados e irão ao encontro do Senhor. Então até a sua volta para os judeus e para governar esta terra. Então, o retorno de Jesus será em duas etapas. Então, primeira etapa, vem nos ares buscar a sua igreja, não nas nuvens. Então, Jesus ele vai vir buscar a igreja dele, ele não vai vir nas nuvens, ele vai ficar nos ares. Ele vai ficar sobre as nuvens, lá nos ares. Ninguém vai ver Jesus. Quando ele vier para os judeus, aqui em 1 Tessalonicenses 4, 17, diz que nós iremos ao encontro de Jesus. Nós vamos atravessar as nuvens, mas Jesus não vai atravessar as nuvens. Jesus vai ficar nos ares, em cima, sobre as nuvens, né? Mas é do lado de cima dos ares.
Nós é que iremos ao encontro de Jesus. Então, a segunda etapa, Jesus vem nas nuvens. Aí Jesus sim vai atravessar as nuvens. Jesus vem nas nuvens com a sua igreja para os judeus, não nos ares. Então, para os judeus, Jesus vai vir nas nuvens. Então, ele vai romper as nuvens e vai entrar novamente na terra para os judeus. Então, a igreja vai ao encontro de Jesus nos ares. Mas para os judeus, Jesus vem ao encontro dos judeus na terra, lá em Israel, lá em Judá, não nos ares, não nas nuvens. Jesus vem, atravessa as nuvens e entra no planeta Terra. Então, Mateus 24, do 29 ao 30, Apocalipse 19, do 11 ao 21, né? Você pode ler, Jesus vai vir nas nuvens para os judeus, mas para a igreja nós vamos ao encontro dele nos ares. Então, são dois eventos diferentes. Uma para a igreja, que será arrebatada até o seu noivo, pois creu nele enquanto ele ainda estava nesta terra, como um ser humano, e obedeceu o ide de Jesus por todo o mundo. Mateus 28, 19. Quando o noivo voltar para a sua igreja, ela já estará pronta para passar pela transformação dos seus corpos e ir ao encontro do seu noivo. Então, a igreja, meus irmãos, vai ser transformado o seu corpo. Mas os judeus não passará por essa transformação antes da vinda de Jesus para governar esse mundo. Então, isso vai acontecer com a igreja irá ao encontro de Jesus, será transformado o seu corpo e perdoado todos os seus pecados, e vai ao encontro do Pai para o reino dos céus. Mas os judeus vão esperar Jesus aqui. Então, mas Judá ainda não estará pronto, pois ainda não nasceu da água e do Espírito de Deus. Ainda não tem o óleo suficiente em sua vasilha. Então, quando Jesus vier buscar a igreja nos ares, Judá ainda não quer Jesus, ele ainda odeia Jesus. Ele está esperando o anticristo, então ele não está pronto para receber Jesus. Não tem o óleo, não tem o Espírito Santo ainda na sua vida. Então, eles precisam passar ainda pela grande tribulação, né? Eles precisam passar ainda pelo governo do anticristo, os 7 anos, para poder haver o arrependimento, a aceitação a Jesus e serem purificados. Então, ele não tem o óleo ainda na sua vasilha para alumiar a sua vida espiritual e ressuscitar o seu espírito que está morto. Por isso, eles ainda precisarão passar por mais perseguições para poderem acordar do sono espiritual e enxergarem o seu verdadeiro Messias e o falso. Então, eles vão ver, depois do 3º ano e meio do governo do anticristo, eles vão enxergar que aquele Messias que eles pensavam que era o Messias que Deus prometeu, não era. Então, eles vão reconhecer o verdadeiro Messias, que é Jesus. Então, com os judeus, então, o falso Messias, com os judeus se unirão os gentios que neste tempo crerão verdadeiramente em Jesus. Então, na igreja, no reino de Israel, os gentios se uniram ao reino de Israel. Mas quando a igreja for tirada da terra, então os gentios que ficarem vão se unir aos judeus, não mais ao reino de Israel. Porque o reino de Israel são as 11 tribos de Israel que já receberam Jesus, que é a igreja. Então, em Mateus 14, 24, nos revela que os discípulos estavam no barco
desde a primeira vigília da noite até a quarta vigília da noite. Portanto, desde o ministério de Jesus como homem nesta terra até o arrebatamento da igreja. A igreja será perseguida neste mundo. João 16, 36. Aqui, versículo 24 diz assim: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o versículo 24 diz que a igreja, ou o barco, né, que representa Jesus, e a igreja dentro, que representa a arca de Noé, estava açoitada, estava sendo esbofeteada, estava sendo jogada de um lado para outro. Isso representa perseguição, representa os problemas que a igreja vai enfrentar, as perseguições, as mortes, tudo que nós vamos passar, que Mateus 24, 9 fala que a igreja vai passar. Então, nós iremos passar. Então, este versículo aqui de Mateus 14, 24 diz isso. Então, o barco estava sendo jogado de um lado para o outro pelas ondas. Então, representa essa primeira vigília. Então, desde a primeira vigília, que a igreja, ela já começou a ser perseguida. Então, o barco representa Jesus, representa a igreja pregando a palavra de Jesus, mas representa Jesus nos protegendo. E o mundo, o lago, o mar representa o mundo. E os discípulos saíram lá de uma margem, foi até a outra, mas eles estavam no meio do mar quando o barco começou a ser jogado de um lado para outro. E eles estavam lutando, quer dizer, Satanás estava tentando proibir a igreja de avançar com a pregação do evangelho. E é isto que vai acontecer quando Jesus vier. Quando Jesus vier, a igreja vai estar sendo perseguida, sendo jogada de um lado para outro. O diabo estará tentando impedir a igreja de pregar o evangelho, porque eles vão tentar matar todos os crentes para não seguir a Jesus. Aqui em João 16, 36, nos diz o seguinte. João 16, 36. Será que é essa referência mesmo? 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo que nós iríamos passar por aflições, por problemas. Então, os 12 discípulos no barco também representam as 12 tribos de Israel, juntas no mundo, tendo a proteção de Jesus e lutando contra o vento contrário à palavra de Deus. Nós sabemos que os judeus também é povo de Deus, não é só a igreja. Só que os judeus, eles estão afastados de Deus, eles não querem Jesus, eles odeiam Jesus. Mas no meio do povo judeu tem um remanescente. E esse remanescente, no governo do anticristo, ele vai se arrepender, ele vai vir para Jesus. E o Espírito Santo, que guarda o povo de Deus, que guarda a nação de Israel completa, que é a igreja e os judeus, ele está guardando esse povo para não ser destruído. Então lembre que neste Israel que conhecemos hoje, tem o remanescente que é protegido por Jesus e que está no mesmo barco com a igreja. A diferença é que eles ainda não reconheceram Jesus como Salvador de suas vidas, mas em breve irão crer em Jesus e recebê-lo como Salvador. Então lembre das 10 virgens, todas estavam juntas
esperando o noivo. Então, as 10 virgens é uma parábola da volta de Jesus para a Israel, para todo Israel. Só que uma parte de Israel não estava pronta, que é o reino de Judá. Mas quando o noivo chegou, somente 5 estavam preparadas para irem ao encontro do noivo, que é a igreja, que são as 11 tribos de Israel. Somente a igreja verdadeira, tem a igreja falsa e a verdadeira, né? Tem a igreja Filadélfia e a igreja Laodiceia. Quem vai subir ao encontro de Jesus é a igreja Filadélfia, não a igreja Laodiceia. Somente a igreja verdadeira irá ao encontro do noivo nos ares, pois a verdadeira igreja de Jesus nunca duvidou da palavra de Jesus. Mateus 25, 10. As 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas, estavam prontas com o óleo. Elas dormiram, mas acordaram e se prepararam, colocaram o óleo na sua vasilha, porque elas trouxeram, para esperar o noivo, elas trouxeram o óleo tanto na sua lamparina como na vasilha ao lado. Quando as 10 virgens ouviram o grito que o noivo estava vindo, as lamparinas de ambas estavam apagando. Mas as virgens prudentes, trouxeram o óleo na vasilha e encheram. Quer dizer, encher as suas vasilhas de óleo é a preparação, minhas irmãs. É a preparação, meus irmãos, que nós vamos fazer agora. Então, a verdadeira igreja está se preparando, está se enchendo do óleo, está se enchendo do Espírito Santo, está fazendo a vontade de Deus. Esta é a preparação. Mas os judeus, as virgens nécias, não tinham óleo, quer dizer, nunca creram em Jesus. E só tem o óleo, só tem o Espírito Santo em suas vidas quem tem Jesus como Salvador. Mas os judeus ainda não creram, eles não têm. Então, nunca creram na palavra de Jesus. Nunca creram em Jesus como seu Salvador. João 6, 63 ao 65 e João 1, 11. Vocês podem ler isso aí que vocês vão ver. Então, mas tanto a igreja, que é o reino de Israel, os samaritanos, né? O reino de Israel, os samaritanos, como o reino de Judá, que é o Israel de hoje, estão juntos no mesmo mundo, ou no mesmo barco, né? E sendo protegidos pelo mesmo Deus Espírito, pelo mesmo Jesus, o qual Jesus deixou neste mundo para proteger tanto os samaritanos, que é a igreja, das mãos do diabo, como o remanescente de Judá. Então, Jesus deixou o Espírito Santo, lá na parábola do bom samaritano, a gente vê Jesus entregando o judeu nas mãos do hospedeiro lá, que representa o Espírito Santo, para cuidar dos judeus. Então, até a volta de Jesus, o Espírito Santo estará cuidando dos judeus, para que eles se arrependam e se preparem depois de arrependido, e se purifiquem e limpem as suas vestes para a volta do noivo, porque Jesus vai voltar para a terra, para os judeus, mas a igreja vai ao encontro de Jesus nos ares. Então, o remanescente, como o remanescente de Judá, representa a nação de Israel. Então, o remanescente de Judá representa a nação de Israel. Então, tanto os samaritanos como o remanescente de Judá, aqueles que vão ser salvos, e os cristãos nesse tempo da grande tribulação, que seguirem também a Jesus, se arrependerem e se unirem, né, com o remanescente de Judá, então eles estarão, né, se preparando para o retorno de Jesus a este mundo. Então, no começo da igreja, a perseguição a ela, preste atenção isso aqui, ó. No começo da igreja, a perseguição a ela
era por ela obedecer a Jesus. Então, os discípulos, a gente viu que Tiago foi o primeiro discípulo que foi morto, Pedro foi preso, Paulo foi espancado, chicoteado e morto, e mataram quase todos os discípulos, e pegavam os cristãos, jogavam nas arenas. E no tempo do general Tito, não é? Levaram os judeus, mataram muitos judeus, também mataram cristãos, e levaram os judeus escravos para as outras nações. Então, tanto judeus como cristãos, eles têm passado por perseguição. Só que a igreja, no começo, ela era perseguida por seguir, por obedecer a Jesus, por pregar o evangelho. Nos últimos dias, que somos estes que estamos vivendo, a igreja será perseguida, mas não mais por obedecer a Jesus, mas por apostatar-se da fé. Vê como é que está a igreja. Então, os judeus, no começo da perseguição aos judeus, nos 70 anos depois de Cristo, os judeus foram perseguidos, foram mortos, né? Destruído a cidade de Jerusalém, os judeus espalhados por todo o mundo. Mas por que isso aconteceu com os judeus? Devido à desobediência deles a Jesus, a rejeição ao seu Deus. Então, os judeus eram perseguidos devido à sua desobediência a Deus, mas os cristãos eram perseguidos por obedecer a palavra de Deus. Nos últimos dias, os cristãos serão perseguidos pela sua desobediência, pelo abandono, por tudo que estão fazendo nessas igrejas. Já os judeus, nos últimos dias, depois que eles aceitarem a Jesus, no governo do anticristo, eles serão perseguidos por servir a Jesus. Preste atenção à inversão. Então, em Mateus 24, 14, 24, nos diz que o barco já estava longe, ou no meio do lago, e estava sendo açoitado, ou melhor, estava sendo lançado de um lado para o outro, pelas águas, ou melhor, à medida que a palavra de Jesus, através dos apóstolos, ia sendo pregada pelo mundo, e muitas pessoas estavam se convertendo a Jesus, então se levanta uma tempestade, uma grande perseguição contra a igreja. Nos últimos dias, tanto a igreja como os Judá sofrerão perseguição. Eu já falei, né? A primeira perseguição, ou caça, né? Que nós vamos ser caçados, será para a igreja. Então, estou falando dos últimos dias, dos nossos dias agora. Em muitos lugares, a igreja já está sendo caçada, os cristãos estão sendo presos, estão sendo mortos, estão sendo torturados, estão sendo escravizados. Então, a primeira perseguição, ou caçada, ou caça, né? Nós vamos ser caçados, será para a igreja de Jesus antes do arrebatamento. A segunda perseguição, ou caça, será para os judeus em todo o mundo que se converterem a Jesus. Então, depois que eles reconhecerem, pois que eles rejeitarem o governo do anticristo e reconhecerem Jesus como seu verdadeiro Cristo, como seu verdadeiro Messias, então eles serão perseguidos e caçados por serem seguidores de Jesus, e com eles, judeus, os gentios que se arrependerem neste tempo. Então, os dois estarão juntos, sendo perseguidos, sendo mortos. Então, os gentios no governo do anticristo, eles serão unidos aos judeus. Então, os gentios de 2000, de Jesus para cá, para até o arrebatamento, fomos unidos às 10 tribos de Israel, aos samaritanos. Então, em Mateus 14, 25, nos diz que, deixa eu ver, Mateus 14, 25, diz assim:
Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, vamos ver isso aqui. Então, Mateus 14, 25 nos diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Observe, Jesus estava no monte, quer dizer, ele estava no céu, na presença de Deus. Mas na quarta vigília da noite, Jesus vem ao encontro dos discípulos que estavam no barco, e o barco sendo açoitado, sendo jogado de um lado por outro pelas ondas do mar, porque o vento era contrário. Então, para nós, no Ocidente, as vigílias da noite são assim. Das 18 às 21 horas é a primeira vigília para Israel, para nós também, só que é das 18 às 21 horas, nós no Ocidente, mas para Israel é a primeira vigília. Então, para nós, a segunda vigília é das 21 às 24, para Israel é chamado vigília. Para Israel, a terceira vigília, para nós é de 24, da hora 24 às 3 horas da manhã. Para Israel, a quarta vigília é das 3, a quarta vigília, para nós é das 3 às 6 horas da manhã. Então, das 3 às 6 horas da manhã, para Israel é a quarta vigília. E aqui diz que Jesus veio até o discípulo na quarta vigília da noite. Então, ele passou com o Pai desde a tardinha que ele morreu, né? A tardinha, ressuscitou, passou ainda uns 40 dias com os discípulos e foi para o Pai. Então, ele passou esse tempo todo com o Pai. Agora, na quarta vigília, ele volta. Então, aqui representa a volta de Jesus. Então, na primeira vigília, podemos dizer que foi logo no começo do ministério dos apóstolos de Jesus. À medida que o evangelho da graça avançava por toda a Judéia, Samaria, Roma e os demais povos e reinos, também foi se levantando um vento forte de perseguição, onde Satanás se levantou contra os apóstolos e seguidores de Jesus para os destruírem. Após Nero ter incendiado a cidade de Roma e colocado a culpa nos seguidores de Jesus, a perseguição à igreja de Jesus piorou muito. Então, esta foi a primeira vigília da noite, e serviu para que os cristãos não se acomodassem e ficassem sem obedecer o ide de Jesus. Então, as perseguições, meus irmãos, têm um motivo. É para a gente se locomover, é para a gente trabalhar, é para a gente obedecer a palavra de Deus. Aqui, Mateus 28, 19 e Atos 1, 8. Deus manda, Jesus manda a gente ir. Lembremos de uma coisa, a igreja no seu começo a igreja no seu começo era perseguida por obedecer a Cristo, mas os judeus eram perseguidos por rejeitarem a Cristo. Então, eles rejeitaram a Cristo, ainda hoje estão rejeitando, mas em breve irão confessar, né? Mas a perseguição vinha tanto para a igreja como para os judeus, só que por motivo diferente. Para a igreja era por causa da pregação do evangelho. Para os judeus é porque eles rejeitaram Jesus. Então, Mateus 24, do 15 ao 26, este aviso, você, irmão, pode ler aí, né? Esse aqui, Mateus 24, do 15 ao 26. Este aviso é para os cristãos que não foram arrebatados e ficarem para a grande tribulação, como também será nos últimos 3 anos e meio para o remanescente de Judá, depois do seu arrebatamento.
e aceitação a Jesus. Apocalipse 12, 6. Os irmãos podem ler essas referências, não vou ler porque não vai dar tempo. Então, já em Lucas 21, do 20 ao 22, vou ler bem aqui Lucas. Lucas 21, do 20 ao 22, nos diz assim: Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, este texto de Lucas 21, do 20 ao 22, é para os cristãos do começo, né, da igreja, lá no tempo, no ano 70 depois de Cristo, quando o general, né? Então, Jesus está avisando a sua igreja quando ela visse Jerusalém cercada de exércitos. Era para eles fugirem para os montes, ou melhor, para os outros povoados, para as outras nações, para outros lugares. Porque chegou a hora da vingança de Deus contra Judá, por ter rejeitado o seu Salvador. Então, já disse que Judá, eles eram perseguidos devido à sua desobediência a Deus. Aqui em Daniel 9, 26, fala Deuteronômio 4, 25 ao 27. Vou ler bem aqui Deuteronômio 4. Porque isso aqui, ó, em Deuteronômio, Deus já tinha falado isso. Ia acontecer. Deuteronômio 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuirdes. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações as quais o Senhor vos conduziu. Então, aqui no versículo 27 de Deuteronômio, ele está dizendo: e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações as quais o Senhor vos conduzirá. Então, isso se cumpriu. Isso se cumpriu em Lucas 21, do 23 ao 24. Então, quando Jesus avisou para a igreja dele: quando vocês virem os exércitos circulando, rodeando Jerusalém, então fuja, saia, não volte, não busque nada. Então, este texto aqui, de Lucas 21, do 20 ao 22, Jesus está avisando a sua igreja. Isso foi no tempo do general Tito, que ele invadiu Jerusalém, destruiu, espalhou, e o povo de Judá, o povo de Israel, foram sendo mortos, e os outros foram sendo levados escravos, e outros fugiram. E também cristãos morreram, porque muitos não fugiram antes e foram mortos. Em Mateus 24,
do 15 ao 26, fala da perseguição do anticristo e todo o seu sistema contra tanto gentios e cristãos. Então aqui em Mateus 24, do 15 ao 26, já não era para aquele tempo. Para aquele tempo é Lucas 21, 23 ao 24. Para esses últimos dias, o tempo do anticristo será Mateus 24, do 15 ao 26. Então, é o mesmo aviso, mas em tempos diferentes. Então, tanto para judeus como para cristãos. Então, o governo do anticristo ele vai perseguir aqueles judeus que receberem Jesus como Salvador. Ele vai, desde o do início do governo dele, ele já vai perseguir os cristãos que não subiram no arrebatamento e vão querer seguir Jesus nesse tempo. Então, já em Lucas 21, do 20 ao 24, fala da perseguição do governo do general Tito, tanto contra judeus como cristãos, e também para destruir Jerusalém e o templo. Então se cumpriu a profecia de Deus, porque Deus disse: se vocês fizerem ídolos, se vocês me abandonarem, se vocês me rejeitarem, então vai vir essa destruição. E eles usaram ídolos, abandonaram Deus, e no tempo de Jesus rejeitaram Jesus. Então, no ano 70 depois de Cristo, veio esta perseguição, este cumprimento dessa profecia. Então, foi a primeira vigília. Esta foi a primeira vigília lá do Tito, né? Então, a segunda vigília foi na Inquisição da Igreja Católica contra judeus, mas também os protestantes, né? Mataram muitos judeus e muitos protestantes. A terceira vigília da noite, na morte, a terceira vigília da noite, a morte dos judeus, mas também cristãos no tempo do Hitler. A quarta vigília da noite será dos nossos dias. Nós estamos nessa quarta vigília da noite. Então, essa quarta vigília da noite será tanto para a igreja como para o remanescente de Judá. A quarta vigília da noite é dividida em duas partes, né? Então, a quarta vigília da noite é das três da noite às 6 da manhã, né? Então, são esse período. Então, esse período é dividido para cristãos e para judeus. Então, das 3 da manhã às 4:30 da manhã, será o tempo do arrebatamento. Será o horário da volta de Jesus para a igreja. Então, das 3 horas às 4:30 é também a perseguição para a igreja. Será o período mais difícil para a igreja na terra, pois estará sendo perseguida pelo sistema da besta. Então, nós já estamos começando a ser perseguidos pelo sistema da besta. Isso vai só piorar, porque nós já entramos nesta quarta vigília da noite. Então, quanto mais se aproximar das 4:30 da manhã, mais vai piorar a perseguição. Então, às 4:30 da manhã é a hora em que já vem amanhecendo o dia sem a luz do sol. Então, vocês podem olhar, 4:30 da manhã representa o horário em que a luz vai nascendo, mas não é a luz do sol, é a luz do amanhecer sem o sol. E esta luz representa Gênesis 1:3, quando o Espírito Santo disse: haja luz, e houve luz, mas não existia sol ainda. Então, essa luz é a luz de Cristo, é a luz espiritual, é a luz de Jesus. Então, é a hora que Jesus vem pegar a igreja dele. Então, isso representa a luz espiritual de Gênesis 1:3. Então, foi
a primeira luz a ser criada pela palavra do Espírito Santo. Em Lucas 1:36, lá o Espírito Santo envolve Maria para gerar Jesus. E em João 1, do 1 ao 5, versículo 14, a luz, né, que é o verbo, ela brilha na terra, né? Então essa luz do amanhecer sem o sol é a luz de Jesus. É o próprio Jesus vindo buscar a sua igreja. Então é a quarta vigília da noite para a igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. Então a coisa, né? Então os judeus, a quarta vigília da noite para os judeus será das 4:30 às 6:30 da manhã, com a luz do sol. Então Jesus vai voltar para este mundo, para os judeus. Então, em Mateus 24:25, vindo, andando, aliás, em Mateus 14:25, diz assim. Vamos lá, Mateus 14:25. Mateus 14:25 diz assim: Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então, aqui no versículo 25, diz que Jesus veio andando sobre as águas. Significa duas coisas isso. Jesus andando sobre as águas. Primeira coisa, na quarta vigília da noite, das 3 horas da manhã às 4:30 da manhã, que será o amanhecer do dia sem a luz do sol, representa Jesus vindo, andando sobre as nuvens ou as águas do firmamento, mas ficando nos ares para receber a sua igreja. Então, aqui representa, para a igreja, representa Jesus nas nuvens, que nós sabemos que as nuvens são águas que Deus colocou lá, e Jesus vem sobre o mar. Ele está caminhando sobre as ondas, ele está caminhando sobre as nuvens, mas é nos ares. Ele está lá esperando a sua igreja. Então, a quarta vigília da noite, que é das 4:30 às 6 horas, ou 6:30, será para o amanhecer do dia com a luz do sol. Significa a volta de Jesus com a sua igreja para os judeus. Então, destruindo o governo do anticristo e todo o seu sistema, destruindo todos aqueles que estão destruindo a terra, né? Então, Jesus vem para este mundo. Então, Jesus andando sobre as águas. Também significa a volta de Jesus para os judeus. E essas águas aí, Jesus atravessa as nuvens e vem para sobre as nações, que também nação representa a água. Então, em Mateus 14:26, relata o medo dos discípulos em ver Jesus como ele realmente é, em toda a glória e resplendor, e de não estarem preparados para este encontro. Este grito representa o grito de medo que muitos irão dar quando a verdadeira igreja for arrebatada e estas pessoas não forem, e o anticristo for revelado e anunciar o governo no mundo. Então, quando Jesus levar a verdadeira igreja e aqueles que ficarem, eles vão dar o grito. Foi o grito que os discípulos deram bem aqui. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Então aqui eles gritam de medo.
Este grito de medo aqui representa aqueles que vão ficar, meus irmãos, para a grande tribulação. E quando eles caírem na real de que não foram arrebatados e o anticristo assumiu o trono, então eles vão gritar de medo, porque já sabem o que é que vai acontecer. Então, em Mateus 14, 27, diz o seguinte: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus se faz conhecer para os discípulos, ou melhor, nada quando Jesus vier buscar a sua igreja e começar o processo de glorificação da pessoa, ela irá subir, ela irá saber que é o arrebatamento. Jesus está nos ares e sobre as nuvens, aguardando a sua noiva. Mateus 14, 28 diz o seguinte: e respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a ter contigo por cima das águas. Então Pedro, para tirar toda a dúvida, né, de que é mesmo Jesus, ele pede a Jesus para ir até ele, Jesus andando sobre as águas. Jesus manda, né, ele vir sobre as águas. Significa dois eventos. Então, Jesus vindo sobre as águas significa dois eventos. Primeiro, para a igreja, Jesus vindo nos ares buscar a sua igreja e andando sobre as águas do firmamento, que é as nuvens lá em cima, enquanto espera a igreja para juntos irem para a casa do Pai eterno. Gênesis 1, do 6 ao 8, fala lá sobre o firmamento, né, a água que Deus colocou lá. O segundo evento, Jesus voltando para os judeus e vindo sobre as nuvens, já falei isso. Então, em Mateus 14, 29, diz o seguinte: e ele disse, vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, Jesus ordena Pedro para que ele vá até ele. A ida de Pedro até Jesus representa a ida da igreja até Jesus, pois Pedro é o responsável, humanamente falando, que Jesus deixou Pedro responsável pela igreja. Então, Pedro aqui representa a igreja, Mateus 16, 18. O barco representa a arca de Noé, representa Jesus, representa o Espírito Santo cuidando da igreja, representa a proteção de Jesus, tanto para a igreja como para os judeus. Então, Mateus 14, 30 nos diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Então Pedro, tirando os olhos de Jesus e olhando para o vento, e tendo medo, e afundando nas águas, e pedindo ajuda a Jesus, significa o nosso batismo, a nossa confissão de pecado, significa o nosso arrependimento, significa que morremos para o mundo, que o nosso velho homem morreu e nasceu uma nova pessoa espiritual. Então Pedro olha para as ondas, ali ele peca porque ele deixa de confiar em Jesus. Então quando nós somos batizados, ali está dizendo, e nós mergulhamos, significa que o nosso pecado nós estamos morrendo para o nosso pecado, estamos morrendo para o nosso eu, estamos morrendo para a velha natureza. Então, quando Pedro olha ali, tira os olhos de Jesus e olha para as ondas, ele deixa o pecado entrar, mas quando ele mergulha, ali representa o batismo.
representa que ele está deixando o pecado para lá. E quando, no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, quando Jesus, ele pede para Jesus socorrer ele. Quando Jesus segura na mão de Pedro e o levanta da água, significa que ele o perdoou e lhe purificou e que agora, né, ele pode ir com ele, Jesus, para o céu. Lembre que Pedro representa a igreja, recebendo o batismo, a purificação, o perdão, sendo santificada, sendo purificada, para ser arrebatada. Antes de Pedro ou a igreja ser arrebatada, ela precisa passar pelo batismo de fogo, ou perseguição né? Até chegar a hora de Jesus voltar. Então, no versículo 32 diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Neste verso, revela a volta de Jesus para Judá. Quando Jesus entra no barco com Pedro, significa a volta de Jesus para Judá, para este mundo, para governar este mundo, juntamente com a sua igreja. O vento só irá parar de soprar quando Jesus entra no barco com Pedro. Então, o vento aqui só para de soprar. Então, que diz assim, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, Jesus vem com Pedro. Pedro foi ao encontro de Jesus, mas no meio ele teve que passar pelo batismo de fogo. Ele teve que se arrepender dos pecados. Ele teve que ser purificado, porque o batismo é purificação. Ele teve que limpar suas vestes. Então ele pediu socorro a Jesus. E Jesus levantou ele. Quando Jesus levantou ele, significa que ele deixou a sua velha vida para trás e viveu de novo. É isso que nós vamos passar agora, esse batismo, essa purificação, essa perseguição. Para quando Jesus vier segurar na nossa mão, o arrebatamento será. E então nós iremos para o céu e voltaremos com ele. Então, quando Jesus entra no barco com Pedro, significa a volta de Jesus para os judeus. E os judeus, que são as 11 tribos, os 11 apóstolos que ainda estão no barco, estão lutando contra as ondas, contra o vento. Então, quando Jesus vier, os judeus e os cristãos nessa época ainda estarão lutando contra o anticristo, contra as perseguições, contra tudo. Então, quando Jesus entra no barco, então cessa tudo, cessa a perseguição, cessa tudo, porque Jesus veio livrar os judeus das mãos do anticristo e veio destruir o governo do anticristo, veio desfazer, veio tomar posse do que era seu. Jesus veio tomar posse do que era seu. Jesus veio assumir o seu lugar neste mundo. Então, no versículo 33, nos diz o seguinte: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Então, estas palavras aqui são dos judeus e cristãos dos últimos dias, porque Pedro veio com Jesus e entrou no barco, e Pedro representa a igreja. Então, os discípulos que ficaram lá representam os judeus, representam o reino de Judá, representam os cristãos dessa época. Então, por isso que eles ficam admirados. E eles dizem: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Então, os judeus reconhecerão que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Então, este texto, meus irmãos, é esta revelação. Então, os que estavam no barco representam os judeus e cristãos que se arrependerão, que aceitarão Jesus no governo do anticristo. Por isso, a admiração dos judeus
e cristãos que ficaram, né? Pedro, representando a igreja, não se admirou de Jesus, pois a igreja já vem com Jesus. A igreja já passou 7 anos com Jesus. Então, que você se prepare, que você esteja pronto, que você esteja sendo batizado com o batismo de fogo, que é essa preparação, esta purificação. É você mudar sua mente, tirar essas coisas do mundo, da sua vida, e colocar a palavra de Deus e se apegar a Cristo, porque Ele está vindo, meus irmãos. Você que ainda não aceitou Jesus e quiser aceitar Jesus, ore comigo. Eu sei que o tempo já passou muito, mas eu não podia cortar e resumir esse estudo mais do que já foi resumido. Então, que você se prepare. Jesus está vindo. E Ele está vindo e as coisas estão acontecendo muito rápido. Se você quiser aceitar Jesus, ore comigo. Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida, porque eu entendi esse estudo. E eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor no meu coração. Eu lhe aceito. Eu convido o Senhor para morar na minha vida, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu quero o seu espírito dominando o meu espírito, dominando a minha vida. Me perdoe e eu quero me preparar para a sua volta. Eu quero passar por esse batismo, eu quero ser santo, perfeito, para na hora que o Senhor vier eu ir ao encontro com o Senhor nos ares. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado porque o Senhor deu a sua vida. E o seu sangue me purifica de todo um pecado. Que o Senhor lave os meus pecados. Que o Senhor me purifique. Me perdoe. Obrigado por tudo. Eu te amo, Jesus. Amém. Se você fez esta oração, então você é salvo, porque você convidou Jesus para entrar na sua vida e lavar os seus pecados, porque você está arrependido. Sem arrependimento não existe salvação. Você precisa estar arrependido e pedir perdão. Então, passe essa live para frente, né? Vá no YouTube também, coloque o seu bonzinho e comente. E até o próximo estudo.